Shalom, Raveirinha, paz e meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós vamos comentar sobre o texto do Êxodo 3,14, Eu sou o que sou. Como é que está esse texto lá no original? Será que Deus falou a Moisés, eu sou o que sou? Ou ele disse, eu serei o que serei? Então venho aqui falar com vocês, né, alguns tópicos daquilo que nós vamos abordar nesse pequeno estudo em vídeo. Primeiramente nós vamos mostrar a bibliografia, né, de onde vêm as regras gramaticais que nós vamos ver para o texto do Êxodo 3,14. Nós vamos desenvolver aqui um pequeno estudo. Eu achei importante que a gente mostre também a bibliografia para que fique bem explicado, né, para que as pessoas também possam consultar essa bibliografia, quem sabe pegar a gramática hebraica e conferir direitinho se o que nós estamos dizendo nos nossos estudos se é realmente verdadeiro, tá? Se você depois quiser comparar, consultar, ver se está de acordo realmente com a gramática mais usada no mundo para o hebraico, tá bom? Nós vamos ver então, meus queridos, o Êxodo 3,14 no original, em hebraico, tá? E nós vamos ver, dentro do original, vamos ver o tempo verbal imperfeito em que este texto foi escrito. Vamos ver o Ictol, tá? Vamos ver como o Ictol foi utilizado no texto que diz eu sou o que sou, e algumas pessoas traduzem como eu serei o que serei. Vamos ver se é realmente isso mesmo, se é eu sou o que sou no presente ou se é eu serei o que serei no futuro. E para a gente chegar a essa conclusão, para saber se é presente ou se é futuro, nós vamos ver o tempo verbal imperfeito chamado Ictol em hebraico. Tá? E nós vamos fazer uma tradução, né? Nós vamos juntamente aqui nesse vídeo, nós vamos traduzir novamente a partir do Ictol para o português, o Êxodo 3,14. E aí a gente vai decidir qual tradução seria melhor. Será que Deus falou para Moisés, eu sou o que sou, no presente? Ou será que Deus falou para Moisés, eu serei o que serei? Será que a tradução mais consagrada, mais usada atualmente está correta ou está errada? Tá? Então nós vamos responder isso utilizando as gramáticas mais famosas que são tomadas como padrão no mundo do hebraico, tá? Então por isso que eu vou começar aqui com a bibliografia, e aí eu quero apresentar para vocês três gramáticas, tá? A primeira é a gramática do hebraico bíblico de Thomas Odem Lambdin, tá? Uma gramática que é internacionalmente usada. Se você fizesse um curso de hebraico bíblico na Universidade Hebraica de Jerusalém, por exemplo, eles te recomendariam, tá, essa gramática, e também a Gesenius Hebrew Grammar é a gramática mais conhecida no mundo do hebraico, tá? A Gesenius, ela é a mãe das gramáticas, dela é que derivam as outras, tá? E se você quiser comprar uma gramática também ali mais próximo da gente, que já foi traduzido para o português há bastante tempo, que é um preço mais barato, então tem mais difundida, né? Aqui no Brasil você pode comprar o hebraico bíblico, uma gramática introdutória do Page H. Kelly, tá? É uma gramática bem mais conhecida aqui no Brasil, bem mais barata, tá? Então por isso que eu deixei essa terceira aqui na nossa bibliografia, porque também repete mais ou menos o que as outras duas falam, né? Na verdade eu acho que ele se baseou com certeza nas Gesenius, com certeza se baseou nas Gesenius, tá? Com base nessas gramáticas a gente vai desenvolver a gente vai estudar, a gente vai analisar e traduzir esse texto do Êxodo 3,14, e a gente vai acabar com essa dúvida, eu serei o que serei ou eu sou o que sou? O que será que Deus realmente falou para Moisés, tá bom? Vamos então ler o texto do Êxodo 3,13 primeiro,
para que a gente tenha o panorama, né, do que estava acontecendo. Moisés estava recebendo um chamado de Deus para ir até o povo de Israel que estava escravo no Egito. Então começa assim: Então disse Moisés a Deus: Eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? Então Moisés estava indiretamente perguntando o nome de Deus, tá? Eu não acho que a resposta aqui no próximo versículo seja o nome de Deus, tá? Isso vai ficar um pouquinho mais para frente, a gente vai fazer outro estudo explicando isso daí, tá? Mas vamos nos concentrar nesta resposta, né, desse estudo, nessa resposta que Deus deu a Moisés. Então esse foi o contexto. Deus enviou Moisés ao Egito, estava dando a missão para Moisés, e Moisés queria saber o que ele falaria ao povo hebreu no Egito. Então ele pergunta indiretamente o nome de Deus. E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Essa tradução é a mais conhecida, de João Ferreira de Almeida. E disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Êxodo 3,14, tá? Então, gente, vamos ver aqui esse texto em hebraico, tá? Não se preocupe, se você não conhece o hebraico, eu vou explicar item por item. Só estou trazendo aqui o texto em hebraico para que eu possa provar, tá, o que realmente Deus disse a Moisés, se é no presente ou se é no futuro, tá? Por isso o texto aqui em hebraico tirado do Códice de Leningrado, que é o mais aceito, tá, pelos judeus, né? É o mais aceito pelo mundo inteiro, né? Todo mundo se baseia praticamente nos textos do Códice de Leningrado. É o códice completo, né? Só para resumir, tá? É um códice completo, é o texto mais utilizado, está com os sinais massoréticos, então é um texto bem tradicional. Tá? A gente toma ele como se fosse o original. É uma cópia da cópia da cópia, né? Então é uma cópia dos originais. Tá? Então, eu vou falar aqui o texto em hebraico e a gente vai analisar pedacinho por pedacinho. Os nossos alunos do nosso curso de hebraico bíblico conhecem esse texto, eles têm uma condição maior de ler e de interpretar. Eles já viram o Iktol no curso 1, tá bom? Mas se você não conhece o hebraico, não tem problema, não se preocupe, vai ser tudo bem explicadinho, tá? E se você sentir vontade de aprender a língua original da Bíblia, nós temos um curso, o link vai estar na descrição aqui do vídeo, tá? Então vamos ver aqui, ó. Em hebraico, Deus disse assim para Moisés, né? Vamos ver o texto do Êxodo 3,14. Vaiomer Elohim el Moshe, Erie Asher Erie, Vaiomer, Kotomar livnei Israel, Erie Shelachani Alechem. Então, lendo um pouquinho mais devagar, Vaiomer e disse Elohim, Deus, El Moshe para Moisés, Erie, eu serei, Asher o que, Erie, eu serei. Vaiomer e disse, Co assim tomar, dirás, livnei Israel aos filhos de Israel, Erie, eu serei, Shelachani me enviou, Alechem, a vós, tá? Então a gente viu aqui, eu fiz uma tradução ao pé da letra, ou seja, eu não segui muito bem as regras gramaticais do hebraico bíblico quando eu fiz essa tradução palavra a palavra, tá, ok? Mas nós precisamos analisar, está aqui destacado na cor vermelha, essas palavras. Erie, eu serei, Asher, o que, Erie, eu serei. Em princípio, me parece que este texto está no futuro. Tá? Eu poderia traduzir no futuro se eu traduzisse ao pé da letra. Só que este texto, ele tem esta forma futura porque ele está conjugado num tempo verbal imperfeito chamado de Iktol, tá? E eu trouxe para vocês aqui separadinho esse modelo chamado de Iktol, tá? Tá aqui na tela escrito Iktol.
iktal, tá? Isso aqui é apenas o nome do modelo. Se você não sabe o hebraico e não consegue ler essas letras do hebraico, o que está escrito aqui é isso aqui, ó, tá? Tá bem aqui, ó. Iktal, tá? É o nome do modelo em que estas palavras, principalmente o verbo, aqui eu tenho o verbo eu serei, aqui é o pronome relativo o que, tá? Asher. E depois eu tenho novamente o verbo erie, eu serei, está conjugado na primeira pessoa do singular eu, está no está no tempo verbal do iktal, que é um tempo imperfeito. E este tempo imperfeito, no hebraico bíblico, é utilizado para fazer o futuro. Por isso estou trazendo aqui, tá? O modelo. Vamos dar uma olhadinha. Se você não sabe o hebraico, não se preocupe, que vai ser tudo bem explicado. Só você continuar com a gente, tá? Então, a forma básica do verbo de terceira pessoa do masculino singular aqui é a forma do prefixo, tá? Não vou entrar nisso porque isso é uma nuance gramatical. É só para trazer alguma coisa para que você também acrescente aí no seu conhecimento, tá? Esse tempo é um tempo básico verbal, que é o imperfeito, tá? Ele pode ser até o passado. O imperfeito pode ser, por exemplo, o passado imperfeito. Ele poderia ser o futuro do pretérito. Por exemplo, se eu disser que eu peguei um ônibus, isso é o passado perfeito. Eu peguei, acabou. Não estou pegando mais esse ônibus. Eu peguei, tá? Então foi uma coisa que aconteceu e acabou. Aconteceu uma vez só. Agora, se eu falar isso no imperfeito, eu poderia dizer eu pegava. Olha só, se eu pegava, tá? Isso tá numa conjugação imperfeita. Quer dizer que você pegava mais de uma vez, né? Eu posso dizer que eu fiz café, né? Isso é um passado perfeito. E eu posso dizer que eu faria. Olha só, é o futuro do pretérito. Então, o iktal, ele serve para a conjugação imperfeita. E o futuro, como é uma coisa que ainda não aconteceu, né? Eu farei café, é algo que também está numa conjugação imperfeita, porque ainda não aconteceu, tá bom? Então a gente usa uma conjugação verbal imperfeita no hebraico bíblico para fazer o futuro, porque no hebraico bíblico não existe tempo verbal fixo como nas línguas modernas, como no português, como no espanhol, como no hebraico moderno, por exemplo, né, que mudou, tá? Então, quando nós estamos falando de hebraico bíblico não tem tempo verbal imperfeito. Então, o contexto vai dizer para a gente. Além disso, existem regras gramaticais que vão mostrar se este verbo realmente está falando de um futuro ou se ele está falando do passado ou até mesmo do presente, tá? Então, como é que nós temos que traduzir esse verbo aqui conjugado no iktal? Será que realmente ele é futuro? Tá? Como eu traduzi ao pé da letra? Então vamos ver aqui. Traduzindo o iktal, tá? Então essa forma verbal imperfeita, ela na verdade é usada para expressar uma ação que ocorre após outra ação, tá? Então eu posso usar essa forma verbal para fazer um futuro simples. Por exemplo, ele ouvirá, tá? É um futuro. Eu posso usar para falar de uma ação posterior. Ele poderia ouvir, ele ouviria, e aí já vai ficar no futuro do pretérito, como eu disse anteriormente. Eu posso também usar o iktal para falar de uma ação habitual, tá? Algo que se repete no passado, no presente e no futuro. Ou também eu posso usar o iktal para falar de uma verdade absoluta ou uma verdade universal. E aí, quando eu falar de uma ação habitual, de uma ação contínua ou de uma verdade absoluta, uma verdade universal, este verbo tem que ser traduzido no presente, mesmo utilizando uma forma imperfeita que basicamente é o futuro, mas ele é futuro basicamente falando. Porque se ele se encaixar numa ação habitual ou numa verdade universal, o entendimento do verbo e a tradução deve ser no presente, tá?
Isso está aqui nessas gramáticas que eu citei para vocês. São gramáticas, pelo menos essas duas primeiras, que são referendadas pela Universidade Hebraica de Jerusalém, tá bom? Então, também posso usar o Wikitol, só para acrescentar um pouquinho, coisa a mais no conhecimento de vocês. Por exemplo, a linguagem da lei, que está lá no Êxodo 20, usa o Wikitol para mandamentos, para fazer o imperativo. Tu ouvirás, tu não assassinarás, por exemplo, não matarás, não roubarás, tá? E também ele tem um infinitivo absoluto junto com o Wikitol, tá? Bom, não vou entrar nessa parte porque vai envolver já conhecimentos mais avançados do hebraico. E aqui a gente tem que tratar desse assunto de forma direta para não complicar, tá bom? Então vamos ser mais simples. Eu quero trazer aqui para vocês provas dentro do próprio texto bíblico, ok? Vamos ver a forma imperfeita do Wikitol sendo traduzido no presente, tá bom? Mesmo que esta forma seja utilizada na maioria das vezes para fazer o futuro, nós vamos ver neste exemplo que eu vou dar agora, tá? Esta forma imperfeita do Wikitol sendo entendida e traduzida no tempo presente do indicativo. Então vamos ver. Êxodo 23, 8. Tá? Veshohad lotikar, kirashohad, ieaver, pikrim, visalef divrei tzadikim, tá? Então, veshohad e suborno, lotikar, você não aceitarás ou não tomarás. Kirashohad, porque o suborno e haver cega, tá? E aqui, ó, uma forma do Wikitol, por isso está na cor vermelha destacando, é uma forma imperfeita que normalmente ele seria traduzido como cegará, tá? No futuro. Mas por que está aqui sendo traduzido como no presente, cega? Vamos continuar a leitura. Ia haver, cega, pikrim, aqueles que têm vista. Na verdade, aqueles que têm vista é uma expressão idiomática, que são os sábios, tá? Visalef, e perverte novamente aqui, tá? Uma forma imperfeita do Wikitol. Na verdade, aqui é um Vaiktol, para quem tem conhecimento do hebraico bíblico, vai reconhecer que isso aqui é um Vaiktol. Tá? O verbo está na construção hebraica do Piel, que é uma voz intensiva, tá bom? Só por aqui, não vou entrar mais nisso, porque senão pode confundir aqueles que não conhecem o hebraico. Então, perverte, seria perverteria aqui, mas está sendo traduzido no presente, tá? Divrei tzadikim, as palavras dos justos, tá bom? Então, veja que estes dois verbos estão na mesma forma, tá? Estão na mesma forma do RE, tá? Que é eu serei, tá bom? Aqui, este modelo, esta conjugação verbal aqui, está na mesma conjugação desses dois verbos. O haver, que cega, ou no básico seria cegará, e o visalef, que é perverte, mas no básico seria perverterá, tá bom? Ou seja, basicamente, essas duas conjugações, esses dois verbos seriam considerados ao pé da letra futuro, cegará e perverterá. Mas por que estão sendo então traduzidos, né, aqui, ó, com o presente do indicativo? Porque o suborno ele cega, né, os sábios ou aqueles que têm a função de fazer algum julgamento, ele cega no passado, né, isso acontecia no passado. Isso acontece atualmente no presente, tá? Se o suborno continua cegando aqueles que têm alguma função de investigar, de prender, de cegar, né? São aqueles que têm vista, essa expressão idiomática, tá? Então, o suborno também no futuro
cega também, vai continuar cegando, tá? Porque a pessoa passa a não fazer a sua função por causa que ele está recebendo suborno, tá? E ele perverte, né, as palavras dos justos. O suborno perverte, a pessoa mente por causa do suborno, tá? E as pessoas mentiam no passado, elas mentem no presente e continuarão mentindo no futuro por causa do suborno. Então, este texto aqui está falando de uma verdade universal ou de uma verdade absoluta. E segundo aquelas duas gramáticas, mais a terceira também fala a mesma coisa, tá? Que eu mostrei para vocês, referendada pela Universidade Hebraica de Jerusalém. Esta é a verdade universal, tem que ser entendido e traduzido como presente do indicativo, como está aqui nesta tradução, tá? E é de João Ferreira de Almeida, né, que é tão criticada, tá bom? Realmente, João Ferreira de Almeida tem algumas partes que não estão muito legal, assim, não estão muito boas a tradução, mas tem partes que estão corretas, como aqui, tá bom? Veja aqui na nossa linha do tempo, eu montei uma linha do tempo, tá? A verdade absoluta, tá? Aqui do Êxodo 23:8, o ie haver, tá? Aí seria, no basicamente, ao pé da letra, cegará, mas aí traduzido como cega. E o vissalef, que seria perverterá, está aqui como perverte no tempo presente, tá? Por quê? Porque é uma verdade universal ou é uma verdade absoluta. É algo que acontecia no passado, no presente e no futuro. Então é algo que tem que ser traduzido e entendido no tempo verbal presente do indicativo. Tá bom? Eu tenho outro exemplo, tá? Aqui do Isaías, capítulo 56, versículo 4. Lassarissim, Asher, Ishmeru et Shabetotai, tá? Lassarissim, aos eunucos, Asher, que Ishmeru, ao pé da letra, guardarão, et Shabetotai, guardarão os meus sábados, tá bom? Só que aqui, isso aqui não pode ser entendido como futuro. Tem que ser entendido como está aqui, ó, dois eunucos que guardam os meus sábados. Por quê? Porque este Iquitol aqui é uma ação que se repete. Por quê? Esse texto aqui fala que Deus receberia, né, as ofertas que viriam das mãos dos eunucos, aqueles que guardam os sábados. Por quê? Porque esse texto está falando dos eunucos do passado, que guardavam o sábado, está falando do presente, dos eunucos que guardam o sábado, está falando do futuro, dos eunucos que guardarão o sábado. Então, desses eunucos, essa é uma condição, tá? Aqueles eunucos que guardavam o sábado, Deus receberia das mãos deles. Os eunucos que guardam o sábado atualmente, a condição bíblica não mudou, Deus continua recebendo e no futuro também. Então, isso aqui, eu botei até na linha do tempo, esse Ishmeru, que está no tempo presente a tradução, o entendimento também, apesar do Ishmeru, que é o verbo chamar, o verbo guardar, então eles guardarão, seria assim ao pé da letra, mas está traduzido como guardam. Por quê? Porque este Iquitol aqui trata de uma ação contínua, tá? É uma ação habitual, uma ação contínua, tá? Essa ação de guardar o sábado relacionado aos eunucos era algo que ocorria no passado, algo que ocorre no presente e algo que ocorrerá no futuro, porque esta regra, esta condição que Deus colocou, ele não voltou atrás. É algo que acontecia no passado, acontece no presente e vai continuar acontecendo no futuro. Tá? Isso aqui é uma ação contínua, é uma condição. Tá? O Iquitol serve para isso, para colocar uma condição, ou para colocar uma possibilidade também. Então, isso também está naquelas gramáticas referendadas pela Universidade Hebraica de Jerusalém. Tá? É uma condição, um condicional, tá? Uma possibilidade.
Então, se o eunuco se encaixa nesta condição, pode ser no passado, pode ser no presente, pode ser no futuro, Deus continuará recebendo as ofertas das mãos deles. Por isso, este Ictol, que ao pé da letra é futuro, está sendo traduzido no presente do indicativo. E aqui na linha do tempo, Isaías 54:6, ação contínua. É uma outra condição para que o Ictol seja traduzido no presente, que as gramáticas, as melhores gramáticas do hebraico bíblico nos ensinam, tá bom? Então, gente, o RE, Asher RE, usa a forma verbal do Ictol. Apesar de ao pé da letra dizer eu serei o que serei, este verbo se encaixa nas duas possibilidades que eu falei anteriormente, porque ele é uma ação contínua e é uma verdade absoluta, tá bom? Deus era no passado? Era no passado, né? Ele é no presente? Ele é no presente. Deus será no futuro? Continuará sendo no futuro. Então isso é uma ação contínua, tá? Tem texto que fala que é o Senhor que é, que era e que há de vir. Então veja que é um passado, um presente e um futuro. E quando isso acontece, quando há uma ação contínua, o verbo tem que ser entendido e traduzido no presente do indicativo. Por isso que foi traduzido eu sou o que sou. Ou seja, esse presente aqui representa presente, passado e futuro, ação contínua. Também, o fato de Deus ser é uma verdade absoluta. Isso não muda. Não muda nem no passado, nem no presente, nem no futuro. Então, veja que por duas vezes nós conseguimos encaixar nas regras gramaticais do hebraico bíblico o Ictol, tá? Esse texto, esse verbo RE, Asher RE, está encaixado em duas regras do Ictol do hebraico bíblico, tá? É uma ação contínua e é uma verdade absoluta. Portanto, a tradução eu sou o que sou no presente do indicativo está correta, tá bom? Então está aqui, ó, RE, Asher RE, eu sou o que sou, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, de também acionar aí o sino de notificações para você receber os nossos estudos, tá? Temos um curso disponível, temos o link na descrição e você também pode se tornar membro deste canal, tá? Torne-se membro e tenha acesso ao nosso curso de hebraico também aqui no YouTube, tá bom? Então, eu vejo você aí nos próximos vídeos. Fica na paz do Senhor.